O exercício 15 aí, né? O circuito representado a seguir, a razão entre as leituras VA e VF do voltímetro, com a chave aberta VA e depois fechada VF é. Então ele te dá um circuito e te dá duas situações. Primeira com a chave aberta, depois com a chave fechada. Então vamos olhar com a chave aberta, né? Chave aberta eu tenho a seguinte situação. A corrente no circuito ela vai ser zero. A primeira coisa que eu posso concluir, né? Chave abriu, a corrente é zero. Bom, eu tenho então esse trecho do circuito que está ligado ao voltímetro, ok? Bom, esse voltímetro ele está ligado à bateria e a um resistor. Só que esse resistor, como a corrente é zero, ele não vai dissipar tensão nenhuma, né? Então eu tenho somente o que? A tensão da fonte, que ele te deu lá, né, no desenho, vale 6 volts, e a tensão desse resistor vai ser zero, ok? Então a indicação lá no voltímetro, né, a leitura do voltímetro vai ser o quê? Né, o VA que ele chamou lá no enunciado, né, o VA vai valer 6. Por quê? Porque é só a leitura da pilha, ok? Então o VA aí vale 6 volts, ok? Bom, legal. Agora vamos para o circuito com a chave fechada. Quando eu tenho a chave fechada, a situação muda. Por que a situação muda? Porque aí eu vou ter corrente em todas os ramos aí do circuito, ok? E aí, só para desenhar, para ficar um pouquinho mais enxergarem o que está acontecendo. Então eu tenho aí três resistores, né? Um de 6, um de 3 e um de 2 ohms. E a tensão lá da fonte que é 6 volts, tá? E aí entre a fonte e o resistor de 2 ohms está ligado o voltímetro, da mesma forma que na primeira situação. Tá? Então só para numerar aqui entre o ponto A e o B, né, tem o voltímetro. Aqui eu sei que a corrente vai ser diferente de zero, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar essa corrente. Só que para eu determinar essa corrente, né, eu preciso saber a resistência total do circuito, a resistência equivalente. Então vamos lá. Faz lá a resistência equivalente dos dois em paralelo, né, produto pela soma. 6 vezes 3 dividido por 3, 6 mais 3, né? Isso dá 18 por 9, que dá uma resistência equivalente de 2 ohms. Essa resistência equivalente de 2 ohms, se eu analisar aqui o circuito, eu percebo que ela está associada em série com a outra resistência de 2 ohms ali perto da fonte, né? Então essa associação aqui é uma associação em série, ok? Tá? Vou desenhar o circuito aqui para ficar um pouquinho mais... Vocês conseguirem enxergar isso. Está meio torto aqui. Deixa eu fazer de novo. Tá, então, deixando mais retinho, eu vou ter o quê? Uma resistência, que é a resistência equivalente que a gente achou, e a outra resistência que é de 2 ohms que está lá no circuito. Ambas valem 2 ohms, tá? Para eu achar a resistência equivalente disso, basta fazer o quê? Bom, se eu sei que elas estão em série, basta somar os valores, né? Então a resistência equivalente aí vai ser 2 mais 2, que dá 4 ohms. A partir disso, eu consigo aplicar o quê? A lei de Ohm, Rui, tá? Para descobrir a corrente, né? Que é 6 dividido por 4, e aí a corrente é 1,5 ampere, ok? Essa é a corrente que percorre o circuito, a corrente total, tá bom? Então, só colocar aqui, 1,5 ampere. Bom, então vamos lá. Se eu olhar o trecho do circuito que eu quero lá, a diferença de potencial, que eu quero a leitura do voltímetro, esse trecho de circuito compreende quem? A fonte, né? A fonte e o resistor de 2 ohms. Ok? A fonte tem valor aí de tensão de 6 volts. E esse resistor de 2 ohms, ele é percorrido por uma corrente de 1,5 ampere. E eu tenho que descobrir, determinar aí nele, né? Para saber a leitura no voltímetro, eu tenho que determinar o valor da tensão dissipada por esse
resistor, né? Como que eu determino isso? Lei de Ohm, né? U igual a R vezes I. Então, U é igual a 2 vezes 1,5, né? Que é o valor da corrente. 2 vezes 1,5 dá 3 volts. Tá? Então, agora eu tenho a tensão dissipada pelo resistor e a tensão da fonte. Como que eu descubro, então, o valor aí marcado no voltímetro com a chave fechada? Vai ser a tensão da fonte menos a tensão do resistor. Então dá 6 menos 3. Então o valor do voltímetro aí acaba dando 3 volts. Ok? Isso com a chave fechada. Mas eu não quero isso, né? Eu quero a razão entre os valores, entre ela fechada e ela aberta, né? Quando eu falo de razão, eu tenho que saber que eu estou procurando uma divisão entre valores, ok? Eu quero a divisão entre VA e VF, ok? Então a razão, eu subentendo que é uma divisão, e aí é o valor, é a divisão entre o VA e o VF. VA vale 6, VF vale 3. Então VA por VF vai dar 2, que é a alternativa C.